como já é do conhecimento de todos, as grandes solenidades da igreja, quando não caem dia de domingo, são celebradas no domingo mais próximo, por um motivo óbvio. É aos domingos que o maior número de fiéis participa da Eucaristia. Por isso que, sendo amanhã o dia de São Pedro e São Paulo, a igreja comemora hoje, por ser o domingo, o dia, de fato, que o maior número de cristãos participa da missa. E hoje, então, nós estamos celebrando esta grande solenidade da igreja, a festa de São Pedro e São Paulo. Dois homens completamente diferentes, mas unidos pela mesma fé e pelo mesmo amor a Cristo. Pedro e Paulo. Um era pescador da Galileia, simples, impulsivo, colérico, mas de coração generoso. O outro era intelectual, culto, fariseu, profundo conhecedor da lei, e que inicialmente, por incrível que pareça, perseguia os cristãos, chegando inclusive a participar do martírio de Estevão. Humanamente falando, os dois jamais caminhariam juntos. Porém, a graça de Deus foi capaz de transformar o coração de todos eles, transformar as suas histórias e fez deles as duas colunas principais da igreja. Então, o que significa celebrar São Pedro e São Paulo? Significa nós entendermos uma coisa: Deus escolhe pessoas, Ele não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele transforma as pessoas em pessoas disponíveis. Nenhum dos dois eram perfeitos, mas Deus os fez disponíveis para a missão que esse mesmo Deus queria confiar a eles. Ouvimos no Evangelho Jesus fazendo uma pergunta aos apóstolos. Depois, essa mesma pergunta, eu diria, continua sendo feita a cada um de nós nos dias de hoje. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois de tantas respostas erradas, Cristo vai resumir um pouquinho. E vós? Quem dizeis que eu sou? Eles tinham que saber, estavam diuturnamente com Jesus ali, não é? E aquela pergunta não foi apenas uma pergunta para Pedro, é uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Um personagem da história? Alguém que dividiu a história em duas partes, antes dele e depois dele? Um mestre da moral? Alguém que eu recorro a ele quando eu estou com algum problema, com alguma dificuldade? Ou será que ele é, de fato, o Senhor de nossas vidas? Pedro vai responder a essa pergunta com uma das mais belas profissões de fé da Escritura. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Pedro não chegou a essa resposta porque ele era o mais inteligente. O próprio Jesus vai falar para ele, né? Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Todos nós temos fé, por isso que nós estamos aqui. E a fé sempre foi um dom de Deus. Agora, como nasce essa fé? Da escuta, da oração, do encontro pessoal com Deus. Quanto mais nós tivermos essas experiências, mais essa fé vai crescer dentro de nós. E depois de ter feito essa pergunta, uma coisa vai nos chamar a atenção. Jesus entrega as chaves da igreja
justamente a Pedro. Aquele que pouco tempo depois ia fazer o quê? Negá-lo por 3 vezes. E o que é que isso vai nos ensinar ou vai nos revelar? Eu diria que isso vai nos revelar algo de muito extraordinário. Deus conhece as nossas fraquezas, todas, mas Ele não desiste de confiar em nós. Ele conhecia as fraquezas de Pedro, mas ele não desistiu de confiar naquele homem. Pedro caiu, chorou, arrependeu e recomeçou. E a sua autoridade não nasceu da sua perfeição, mas a sua autoridade nasceu da experiência que ele teve da misericórdia de Deus, que mesmo conhecendo as suas fraquezas, confiou nele. E aqui talvez seja a grande mensagem que a liturgia de hoje vai nos trazer ao celebrarmos Pedro e Paulo. Quantas vezes nós pensamos que os nossos erros, que as nossas limitações, que as nossas fraquezas nos afastam de Deus? Quantos de nós já pensamos nisso? E a liturgia de hoje vai nos mostrar exatamente o contrário. Que quem se arrepende e volta para Cristo nunca perde a possibilidade de recomeçar. Quem se arrepende e volta para Cristo nunca perde a possibilidade de recomeçar. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui. Porque nós erramos e não contamos com a misericórdia do Senhor e não perdemos a oportunidade de recomeçarmos a nossa vida. Continuando olhando para Pedro, na primeira leitura ele está preso. Tudo parecia perdido, né? Corrente, aquele mundo de soldado vigiando Pedro, portas fechadas. Mas, enquanto isso, o que estava acontecendo? A comunidade inteira estava reunida, rezando por ele. E essa oração chegou aos ouvidos do Senhor. Porque enquanto o povo rezava, Deus agia. E ainda hoje é assim. Enquanto nós rezamos, Deus age. E o que aconteceu? O anjo despertou Pedro, as correntes caíram, as portas se abriram e ele recuperou a liberdade. E o que isso aqui vai falar para nós hoje? Muita coisa. Sabe por quê? Quantas correntes existem ainda hoje que nos amarram? Correntes do medo, correntes do pecado, correntes da desesperança, correntes das divisões familiares, correntes da falta de sentido, correntes do egoísmo, correntes da mágoa, da falta de perdão e por aí afora. Muitas vezes nós imaginamos como Pedro imaginou: não tenho saída. Mas Deus continua agindo mediante as nossas orações. Ele continua enviando os seus anjos para nos libertar dessas correntes. Anjos esses que chegam de várias formas. Às vezes chegam através de uma palavra amiga, de uma pessoa que nos acolhe, de uma oração feita por alguém, de um dos sacramentos recebidos assim com muita fé. Não nos esqueçamos de uma coisa: onde a oração persevera, Deus sempre encontra o caminho. Nunca desista de rezar. Nunca desista de estar em oração. E daqui nós vamos pular para o outro personagem de hoje, Paulo. E na segunda leitura, nós temos Paulo escrevendo a Timóteo, numa carta maravilhosa, e ali ele faz todo um resumo, um balanço da sua vida. Ele sabe que ele está chegando ao fim. Ele sabe que ele seria condenado. Então ele escreve, né, ciente que sua morte estava próxima. Mas perceberam que em momento algum na carta ele demonstrou medo? Não, ao contrário. Ele vai afirmar com toda serenidade: combati o bom combate,
terminei a corrida, guardei a fé. Que frase bonita. Paulo não falou que viveu sem dificuldades, e nós sabemos que não. Ele sofreu perseguições, prisões, naufrágios, incompreensões, rejeições e etc. Tudo que ele fez com os outros antes de converter, fizeram com ele. Mas ele não reclamou sobre isso. Havia algo que ninguém conseguiu tirar de Paulo: a certeza de que Cristo caminhava com ele. Esse mesmo Cristo que questionou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora caminhava com ele. E ele chegou à sua vida, ao final da sua vida, sem prestígio, sem riqueza, mas chegou no final da sua vida com uma coisa muito importante: a consciência tranquila de que a sua missão, dada pelo próprio Cristo, foi cumprida. E nada melhor do que a consciência tranquila do dever cumprido. E eu creio que hoje nós podíamos nos perguntar: se hoje fosse o último dia da nossa vida, da nossa caminhada aqui, será que nós poderíamos repetir as mesmas palavras de Paulo? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Tenho guardado a fé? Tenho vivido segundo o Evangelho? Apenas com palavras ou com atitudes? Que belo seria se nós pudéssemos de fato, ao fim da nossa vida, dizer isso verdadeiramente, do fundo do coração: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O que significa guardar a fé? Ser fiel. Aconteceu tudo aquilo com Paulo, mas ele não deixou de ser fiel. Pedro e Paulo vão nos mostrar então dois caminhos complementares. Pedro vai representar o quê? A firmeza da fé, a unidade da igreja, o pastor que confirma os irmãos. Paulo vai representar o quê? A coragem missionária, aquele que leva o evangelho até os confins do mundo. E ele fez isso em todo o mundo conhecido da época. E a igreja precisa dessas duas dimensões: permanecer fiel às verdades anunciadas por Cristo e ao mesmo tempo sair em missão anunciando essas verdades a todo o mundo. Ser discípulo missionário significa isso: permanecer fiel à igreja e testemunhar Cristo na sua família, no seu trabalho, onde você mora. E para encerrar, que eu já falei demais, celebrando São Pedro, nós celebramos o dia do Papa. Queremos lembrar com carinho do Papa Leão XIV, rezando por ele, para que ele continue firme na igreja, confirmando a sua fé e nos impulsionando, nos incentivando a ação missionária da igreja. Que no final então desta nossa caminhada, também possamos ouvir do Senhor essas palavras reservadas aos seus amigos fiéis, e assim dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.